Oi, oi, oi! Estamos iniciando mais um episódio do Viva Família e hoje nós vamos falar sobre um assunto que aquece o nosso coração. Nós recentemente entramos na adolescência, que é uma palavrinha que a gente gosta de usar para a fase de ser avós. E isso é uma fase, essa fase é incrível, sensacional, maravilhosa. E hoje a gente vai falar, porque como tudo na vida, tudo que é bom também tem os seus desafios, precisa de sabedoria, e a gente quer entrar um pouquinho nesse universo do ser avós, né, Subirá? E nós estamos tão felizes e gratos a Deus por poder viver essa experiência. E a gente quer compartilhar um pouquinho com os nossos ouvintes, com as pessoas que nos assistem, sobre como viver a plenitude dessa fase aí com a bênção de Deus. Estamos intitulando o episódio A Bênção de Ser Avó. E a bênção aqui não é só o presente que a gente recebe, que é maravilhoso, né? As pessoas voltam e meia me perguntam, porque ultimamente a gente fala muito da tal da adolescência, e de vez em quando alguém pergunta e diz assim, é verdade que é melhor do que ser pai? Eu digo, gente, não é melhor. Para mim não concorre, ele é um complemento. Então assim, a gente já teve a bênção da paternidade, que é algo incrível, maravilhoso, e eu falo assim, só entende paternidade quem é pai, né, as mães incluídas aí, e digo que só entende o que é ser avó quem experimenta isso, né, e depois de ter vivido toda essa alegria, a gente tem uma segunda alegria, né, essa segunda alegria é ter algo que você não teve, né? E eu já vou explicar isso na perspectiva bíblica também, para a gente entender a bênção só como se fosse um presente, Deus querendo só nos dar uma alegria. A gente precisa entender todo o privilégio que tem de espiritual por trás disso. Mas eu também, e eu vejo mesmo em você, Kelly, a gente tem aquela alegria de ver os nossos filhos vivendo a alegria da paternidade que nós vivemos, aprendendo a fazer isso, reproduzindo um bom modelo que foi ensinado, enquanto você tem algo mais, né? E de fato são alegrias diferentes, né? Não concorrem. Para mim é o tipo de coisa que eu digo, não me faça escolher entre uma e outra, né? Normalmente quando a gente está no circuito pregando fora entre Bahia e Espírito Santo, fica aquela briga, qual é a melhor muqueca, né? A turma do Espírito Santo diz que muqueca é capixaba e que o resto é peixada, né? Mas eu falo, gente, são duas coisas maravilhosas. Eu amo com azeite entender, eu amo sem, e outra eu não comparo. Para mim são dois tipos distintos e quero usar aqui a analogia, né? E dizer que a questão de ser pai e de ser avô, para mim são duas alegrias que elas se complementam e não... Duas delícias. Duas delícias, ótimo, e não concorrem. Então vamos lá. Além daquela coisa que a gente tem que não dá para explicar a alegria que é, eu acredito que talvez os avós cristãos, pelo menos quem tem essa consciência, tem algo ainda mais profundo, que é entender uma bênção, né, de Deus. Eu lembro que no meu casamento, meu pai, que nós tivemos 3 pessoas na celebração do nosso casamento, mas meu pai, enquanto pastor, foi quem pregou, né? E ele falou sobre o Salmo 128. Né? O Salmo 128 começa dizendo assim, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz, tudo irá bem com você. Sua esposa no interior da sua casa será como videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Então, ele fala da pessoa prosperar no trabalho, ser feliz nas realizações, com tudo indo bem, mas ele vai introduzir aqui a esposa como videira frutífera, né? E acho que nenhum de nós, na hora da bênção, vai comparar o que é melhor, comer do fruto do trabalho ou a esposa... É parte de um combo. Ele também fala dos filhos. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Aí muita gente, no 4 ele diz, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aqui parece que terminou, né? Mas se você avançar no verso seguinte, a Bíblia fala sobre, né, na verdade 2 versos depois, e veja os filhos dos seus filhos. O verso 5 diz que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida, né, até o final, antes de morrer, e veja os filhos dos filhos. E aqui parece que a parte fica realmente completa, né? Os filhos dos filhos,
A gente tem uma outra dinâmica de relacionar com eles. Né? Quando meus filhos eram pequenos, eu tinha aquele instinto do provedor. Eu tenho que batalhar, eu tenho que lutar por eles. E, evidentemente, a gente está começando a vida, não tem recursos, né? Tem que ralar muito para dar o mínimo, para dar o básico. E isso significa, às vezes, você não está o tempo todo ali para curtir. Quando chega a fase da adolescência que nós estamos, né? Você já construiu algo financeiramente, você já tem uma certa liberdade, às vezes, de gerência de tempo. E você tem uma outra maturidade para, às vezes, dizer, quer saber? O pai que corre agora atrás do sustento, eu quero parar para curtir, né? Então, assim, eu não consigo escolher, mas eu acho que a gente tem maturidades diferentes quando você chega na fase que nós estamos vivendo hoje em relação à vida como um todo, que te permitem talvez até maturidade e até uma capacidade de gerenciar tempo, recursos, que te permite talvez usufruir um pouco mais de uma coisa que é tão boa quanto. Então talvez por isso a sensação... E outra, o mais recente, né? É que nem quando você vai avaliar comida. Meu Deus, melhor comida que eu comi na minha vida. Porque de 10 anos atrás você já não lembra da mesma forma. De 20, 30 anos atrás não lembra da mesma... Às vezes nem de uma semana atrás, quando você... Vamos ser bem honesto aí. Essa é a melhor de Já todas. perdeu o impacto. Então, assim, eu acho que talvez a razão pela qual muitos avós falam assim, é melhor, eu acho que chega a ser injusta, gente, mas é, no mínimo, tão bom quanto e é maravilhoso. Eu acho que uma das coisas também que ajudam a gente a ter esse olhar é porque a maturidade é algo muito valoroso. E às vezes, quando a gente é mais novo, a gente é afoito com tantas coisas e a gente tá realmente com algumas responsabilidades ali do papel de pai e mãe. E quando chega na fase de ser avós, a gente consegue, eu acho que, acalmar mais o nosso coração e a gente consegue curtir essa fase tão linda da criança, quando ela vai apresentando as suas características, a sua personalidade, os seus pensamentos. A gente curtiu muito os nossos filhos, mas eu me lembro de fazer isso no meio de uma correria muito intensa, realmente, onde com tantas preocupações. E agora dos netos, a gente consegue, né, se organizar. Até porque a gente também não tá lá todo dia, né? A hora gente que tá junto, junto, parece que até esforça para ter mais tempo. Exatamente. Então, são fases diferentes. Agora, uma coisa muito linda, lá no Salmo 145:4, a Bíblia fala que uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, né? Dos feitos do Senhor. E muitas pessoas podem olhar e falar, puxa, mas é sempre responsabilidade. Mas não é sobre responsabilidade somente, mas é sobre prazer também. Que uma das melhores coisas que nós fizemos com os nossos filhos foi poder contar dos feitos do Senhor na nossa vida, na vida da nossa família, na vida das nossas igrejas, das pessoas que nos cercavam e também dos grandes homens de Deus, das mulheres de Deus da história e os da Bíblia. E poder compartilhar tudo isso não é só porque é claro que também é sobre responsabilidade da gente poder comunicar um legado de fé e trazer, né, tudo isso para o coração dos nossos filhos, mas há um prazer nisso tudo. E a gente está vivendo agora essa oportunidade de contar para essa próxima geração que está chegando. Também assistir o filho fazendo isso com os filhos dele, né? Sim. Então, assim, e aqui pelos filhos nós vamos colocar junto não só o Israel, nesse momento... A filha Nora. A filha Nora, porque, assim, um episódio... você fala bastante, eu nem me lembro se já saiu aqui, foi uma ocasião quando eles ainda moravam em Curitiba, e aí ele era um pouquinho mais nova, eu acho que isso, ela devia ter uns 3 anos, não tinha 4 anos de idade, e estava todo mundo jejuando, né? Eu estava num desses jejuns prolongados e fui o único que você, o Israel, a Alissa, toda a família me acompanhou, né? Eu lembro que o Caleb, nosso genro, não fez o período todo, e que a Priscila, como estava amamentando, teve que fazer um jejum parcial, não podia, mas estava assim, toda a família. E um dia a Eila estava empolgada, acho que para comer marshmallow, que ela podia uma vez por semana, e era um marshmallow até meio saudável, pelo menos daquela época, né? Mas ela não queria comer sozinha, né? Então ela ofereceu, conta essa... ela essa sempre gostava ela gosta de compartilhar sempre o que ela tá comendo, assim, ela gosta que a gente possa comer juntos as coisas. E ela chegou com esse potinho de marshmallow e ela me ofereceu, vovó, quer comer um marshmallow comigo? Eu falei, ai, desculpa, a vovó tá jejuando, hoje a vovó não vai poder e tal. Dela foi pra você, e foi pro pai, e foi pra mãe, que na época a Pri tava amamentando, mas tava fazendo jejum de doces. Então,
ninguém pode comer. E quando ela chegou na mãe dela, que foi acho que a última que ela foi, que a mamãe explicou, falou, a mamãe também tá jejuando doce. Eu lembro que Ela isso começou a aconteceu em chorar. casa, né? Foi na nossa casa. Ela começou a chorar e ela Mas falou, na época eram vizinhos, moravam na frente. na também, frente. né? Ela, ninguém dessa família come marshmallow comigo. Eu lembro dela misturando português e inglês. Todo mundo tá fasting. Ela falava, todo mundo só fasting nessa família e ninguém come marshmallows comigo. E na mesma hora a Priscila teve uma, sabe, uma sacada ali, assim, ela foi muito, assim, pronta, num momento muito pontual, ela abaixou, olhou nos olhos da Eila e falou, filha, mas tem uma coisa que você precisa entender. Sabia que a vovó, o vovô, o papai, a mamãe, todos nós amamos marshmallow. A gente gosta muito de comer marshmallow. Mas a gente não Eu vai... vou confessar que não me empolgo, mas... Eu gosto muito de verdade. A sua parte compensa a que falta em mim. E ela falou assim, mas sabe por que ninguém da gente tá comendo? E a gente tá no jejum, a gente tá falando pra Jesus que ele é mais importante do que marshmallow pra gente. É por isso que a gente não vai comer agora. A gente ama comer com você. Mas nesse dia, a gente tá declarando pra Jesus que ele vale mais do que marshmallow. Isso é o jejum, filha. Então, não quer, a mamãe não quer que você se sinta sozinha, que você se sinta, mas que você entenda que a gente aqui juntos, nós estamos fazendo uma declaração pra Jesus que ele é mais importante que marshmallow. Os olhos da Ilha brilharam e ela falou, eu também posso jejuar? E aí a Pri falou assim, você tá crescendo, então você precisa comer algumas coisas, mas você pode jejuar marshmallows. E ela fez o primeiro jejum da vida dela, ali com seus 4 aninhos, né? Era 3, foi 2 3 anos para 4 atrás. anos. Não, foi 2 anos atrás, certeza que era 3. Então com 3 aninhos, com 3 aninhos ela fez o primeiro jejum da vida dela e ela ficou por 7 dias sem comer marshmallow. O que ela não entendia, que ela só comia uma vez na semana, né? Mas ela não tinha essa compreensão dos números ainda dos dias e ela ficava todo dia, ela falava, vovó, é o 3º dia que eu tô jejuando marshmallow. E daí 6 dias, e eu sei que ela ficou ali contando os dias, muito feliz, porque todos os dias ela tava falando, e ela falava, eu tô falando pra Jesus que ele é mais importante que marshmallow pra mim. Né? Então foi um ensino muito gostoso, a gente poder viver essas experiências. E essa reprodução, né? Sim. Volta e meia eu vejo o Israel compartilhando, ensinando, educando, mas a gente também é muito fã da forma como a Priscila faz isso, e é uma grande alegria. E essa bênção não é só a alegria emocional, que é uma coisa muito especial, mas é entender o plano e o propósito de Deus de continuidade geracional. Né? Nem todo mundo tem o privilégio, já falei isso aqui em outros episódios, de ter nascido num lar cristão, como eu nasci, né? Mas sempre nós temos aquela primeira geração que vai dar início, né? Então, assim, a gente não tem registro de que antes de meu pai, na nossa ascendência, alguém tenha servido ou conhecido o Senhor Jesus. Mas ele que veio de uma família desestruturada, de um lar bagunçado, quando se converteu, tomou a decisão, falou, se antes de mim não teve, a partir de mim vai ter, né? E ele decidiu construir um legado, né? E essa questão era tão forte, eu ouvi meu pai citando esse Salmo 128, que ele pregou no casamento, Erás os filhos dos filhos, que eu acho que tem uma experiência que eu gostaria de compartilhar aqui. Quando você estava grávida do Israel, a Juliana, minha cunhada, estava grávida do Samuel, né? O Samuel acho que nasceu 3 meses antes do Israel. Então foram os primos nasceram ali quase junto, com a diferença bem curta. E eu lembro que nessa época, olhando para os meus pais, só tinha uma neta que era a Rafaela, que é a mais velha, né? Filha do Adriano, meu irmão mais velho. Mas meu pai não tinha visto filhos de todos os filhos. E eu estou mencionando isso porque eu me lembro, na ocasião, nós morávamos em Guarapuava, e teve um dia que eu ia atender uma pessoa e ele sabia que eu estava sem carro no dia do atendimento, e ele também estava com dificuldade de locomoção, acho que era a mesma situação, e morava perto de casa. Então ele falou, pastor, o senhor já não quer me atender na sua casa? E de repente você não tem que ir, voltar para o almoço e de novo o senhor dá o resto dos atendimentos à tarde. E eu falei, cara, vai ser uma boa, até porque o horário que eu estava marcando com ele era meio que ali na metade da manhã. Acho que a gente já tinha reunido em torno de 9 horas. E eu lembro que eu recebi em casa, não era comum, né? Mas a gente estava conversando e quando deu mais ou menos ali umas 9h20, 22,
De repente esse irmão parou, fez uma cara assim, até achei que ele tava com dor, uma cara diferente. E eu tava falando, ele só estendeu a mão assim pra mim, tipo, para de falar. Eu pensei, talvez não esteja bem. Fiquei quieto, esperei um pouco. Ele olhou pra mim e falou, cara, Deus tá falando comigo que nós temos que orar pelo seu pai agora. Agora, nesse instante. Eu lembro que algumas pessoas já me perguntaram, pastor, o senhor sentiu alguma coisa de Deus? Eu falei, senti nada, mas era meu pai, cara, qual o perigo, qual o problema de orar? Eu falei, então vamos orar. Né? E eu lembro que eu criei uma formalidade que eu gosto, eu acho bonito o gesto, mas não faço sempre, que foi inclusive de dobrar meu joelho no sofá. Mas na hora que eu comecei a orar pelo meu pai, eu gosto de uma expressão lá do livro de Zacarias que fala do espírito de súplicas. É quando parece que o Espírito Santo vem turbinar a oração e você sente que você está indo para uma direção que nem você sabe o que é, mas que você está sendo guiado. E eu comecei a orar para que Deus guardasse a vida do meu pai. Eu sentia que a vida do meu pai estava em risco naquele momento. Né? E eu lembro que na oração, né, existem textos sobre fazer lembrar do Senhor. Não é que Deus tem problema de memória, não. Né? Mas quando a gente faz lembrar, olha, o Senhor prometeu isso, nós estamos nos agarrando em fé à palavra liberada. Né? E naquele momento eu comecei a dizer para Deus, Senhor, eu ouvi meu pai falar isso a vida inteira. Ele pregou no meu casamento, verás os filhos dos filhos. Eu não aceito que ele vá embora, né, antes de ver o Samuel e o Israel nascer. Né? O que quer que esteja acontecendo, se eu não incomodar a gente a orar por isso, se fosse o seu plano e o propósito que acontecesse. Então, seguramente não é a sua vontade. E eu entrei no lugar e aquela intercessão fluiu, rendeu. Eu lembro que assim, eu não sei quanto tempo nós oramos, eu chutaria perto de uma meia hora, mas não consigo ter certeza. Eu lembro quando nós terminamos de orar, tanto eu como ele, e eu sentei, o telefone, que era aquele analógico ainda, você tinha achado algum lugar num telefone antigo, você lembra dele? Era aquele que ficava decoração na sala, tocou. E quando tocou, eu atendi, ou seja, estou citando que era analógico antigo, porque não tinha identificador de chamada naquela época, nada disso. Mas na hora que eu atendi, eu sabia que era minha mãe. Sabia, no meu espírito. E quando atendi, né, minha mãe do outro lado falou, filho, para o que você estiver fazendo agora e vá orar pelo seu pai. Eu falei, por quê? Ela falou assim, ele sofreu um infarto, é sério. Eu perguntei que horas foi. Né? Ela falou, olha, era por isso que eu lembro que era em torno de 10 horas. Ela falou, perto das 9h30. Ou seja, um pouquinho antes do infarto, Deus já botou a gente para orar. E eu lembro que ainda brinquei com a minha mãe. Eu falei, não mãe, eu não vou orar. Como não? É sério? Eu não vou orar. Aí quando ela já estava assim, quase brava comigo, eu falei, na verdade, eu já tinha terminado de orar. Faz meia hora que nós estamos intercedendo. Ela ficou impressionada com aquilo. Meu pai sobreviveu, o médico ficou impressionado com a recuperação dele, né? E eu cheguei até a brincar com meu pai depois, né? Quando nasceu tanto o Samuel, o Israel, eu falei, agora o senhor fica à vontade, já viu os filhos dos filhos, ele para com isso, né? Mas assim, para mim, essa declaração do verás os filhos dos filhos passou a ter um peso de dizer, não é só uma bênção de eu vivi o suficiente para isso, mas eu consigo ver o que Deus fará nas próximas gerações. Então, estou falando isso porque assim, a continuidade geracional é algo dentro do plano e do propósito de Deus. Não apenas de que a família continue no sentido de perpetuar a linhagem, mas de que a fé seja transmitida, né? De que todos possam viver isso. Então tem algo de muito, muito especial e acho que parte dessa alegria é dizer, poxa, eu completei um estágio, agora entrei em outro. Mas falando de entrar em outro, Kelly, a gente precisa entender também o papel dos avós em tudo isso, né? E não sei o que mais você quer falar, porque eu não sei quem de nós é o mais empolgado, eu acho que você consegue ganhar de mim quando o assunto é adolescência. Não, a gente... Assim, obviamente, nós somos aqueles avós que mostram a foto dos netos para todo mundo. E o pior é que a gente criticava isso quando não era, né? Quando não entendia. A gente não entendia. Eu pensava assim, vou sentar do lado de um avô para viajar no avião, vou ter que ficar vendo foto de neto. E tipo assim, para nós era tortura. Hoje a gente faz tem todo um vídeo da foto. Eila pregando 7 minutos. Eu já fiz muitos amigos assistirem 7 minutos da pregação da Eila para ver a riqueza a preciosidade daquela captação de imagem. Os amigos é a novidade, mas eu fico empolgado que você não importa quantas vezes veja. Não, mas tem amigo que ele vê, tipo, 10 segundos, ele fala que graça, quer voltar continuando, eu falo, não,
não acabou. Aí ele veio mais 15 segundos e falou, muito bom, mas eu, Não. não, ainda são 7 minutos, vamos ver os 7 minutos. E eu já quase decorei. Mas agora entrando um pouquinho no papel, que os avós é uma bênção ser avós, mas também existe as organizações que precisam ser feitas para que não haja problemas na vivência, né, na experiência de ser avós. E uma coisa E a importante... sabedoria bíblica nos comunica isso, né? Sim. Porque quando a Bíblia diz deixar ao homem seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, corta o cordão umbilical, Sim. tem que ter autonomia, os filhos têm que governar a casa, e os filhos dos filhos não são nossos filhos, são os filhos deles, São né? os filhos deles. Então a gente precisa entender cada um no seu quadrado, né? Então o nível de interferência, o nível de participação, o nível de... Enfim, precisa ter uma organização para que seja saudável esses relacionamentos. E uma diferenciação que é importante ser feita é a questão da autoridade e influência. Porque os pais são autoridades, os avós exercem esse lugar de influência sobre os E não netos, de né? autoridade. E não de autoridade. A autoridade Não é a gente pai que vai e mãe. educar, não é a gente que tem que corrigir. Alguns amam isso, né? Uhum. Porque, assim, parte que eu acredito que a adolescência tem algo diferente da paternidade é que a paternidade é contínua. Sim. E você não tem descanso. Uhum. Então, assim, a gente tinha até esquecido o estresse que era lidar com as crianças pequenas até ver agora nosso filho, né? Interessante que Israel o tempo todo. A gente dava esse trabalho, vocês também não dormiam, a gente, claro, tudo isso. E fica até agradecendo, porque assim, só agora ele entende. Só que assim, quando ele fala, parece que a gente lembra, porque tinha esquecido. Uhum. Agora, com os netos não tem isso, né? Porque eu lembro assim, eles, porque você ajudava muito, se dispunha até trocar a fralda. Eu não. Sujou a fralda, dizia assim, toma que o filho é teu, né? Então, assim, tem coisa, a gente não tá lá todo dia, então, assim, a gente tem mais paciência com o choro, porque não tá lidando com o choro todo dia. E a gente dorme também, né? Exatamente. A pessoa que dorme já tem mais paciência naturalmente falando. Então, eu acho interessante que as regras que vão valer, mesmo quando a criança está sob o cuidado dos avós, são as regras dos pais, né? Agora, também, os pais precisam entender que quando um filho chega, essas regras precisam ser conversadas entre eles, a forma de educar, os limites precisam ser estabelecidos pelos pais. E quando então os avós nós participam... somos avós babões, mas não somos avós que deixam os netos fazer tudo. Exatamente, mas quando os avós vão entrar em ação e vão participar, é importante que os pais comuniquem esses limites também para os avós. Porque às vezes tem pai e mãe que ficam chateados como os avós fazem, mas eles nunca comunicaram o que eles esperam dos avós. E essas conversas precisam acontecer, né? Então, a época que nós tivemos um período não tão longo, onde os nossos filhos estavam morando perto da gente com os netos, eu sempre perguntava, quais são as regras? Eles vão ficar aqui de manhã comigo, pode comer? O que pode comer? Que horas que vai ser o almoço? Onde eu entro? Né? O que tá valendo agora para amanhã? Pode desenho? Não pode desenho? Porque eles tinham as regras. Então, é importante que os pais tenham isso bem claro também. Vai ficar na casa do vovô e da vovó. O que pode? O que não pode? Comunicar os avós. Né? E as mesmas regras que valem... Por exemplo, vamos dar um exemplo. No caso dos nossos filhos, tem um dia de tela na semana. Com algumas exceções, né? Mas assim, a regra. Aí chega na casa dos avós, tela todo dia, não quer ir embora, né? Uhum. Então, assim, os avós precisam entender, porque tem hora que os avós falam, você faz do seu jeito, aqui é para divertir. Mas, assim, a gente não pode atrapalhar. Então, nas nossas conversas, né, com os pais dos nossos netos, que são hoje, né, Isael e Priscila, logo esperamos poder ter Caleb e Lissa também nessa comunicação. Já estão empolgados. Mas com eles eu perguntava, né, eu sempre fiz perguntas, né, para falar, olha, eu vou ficar com eles esse período. Se tiver difícil, posso ligar um desenho, porque às vezes era um tempo maior. E aí eles conversavam. Você pegou recente agora os 3 e eu não pude ficar. Mas eu já sempre fazia a pergunta na frente deles. Hoje, a gente pode ter uma regra que em algum momento eu posso pôr no desenho, e eu, às vezes, já tinha até conversado com eles longe dos netos, mas aí eu falava quieto. Netos vejam que são os pais que decidem. Exatamente, para que os netos... E também uma coisa que eu usava bastante era, quando eles traziam algum... Posso fazer isso? Eu vou ligar para o papai e para a mamãe. Vou mandar uma mensagem para saber se pode. Então, sempre validando as regras da casa dos pais. Às vezes a gente viu isso mais com a Ela, que é mais velha. Não, minha mãe disse que pode. Você diz, então, desculpa, eu vou ligar para perguntar se é desse jeito. Não, tipo assim, não é que você está inventando, mas tipo... Mas algumas vezes ela falava assim, mas eu acho que pode, sim. Aí eu falava, então eu vou só perguntar para ter certeza. Aí a vovó pensando, bem, passou à vontade, porque ela sabia que ela não podia. E ela estava tentando jogar ali, então, para fazer alguma
coisa que ela já sabia. E às vezes ela estava, né, assim, sem poder fazer alguma coisa na casa dela, porque era alguma questão de disciplina, tava alguma restrição, e ela chegava, ela também jogava às vezes assim, ai, vovó, será que a gente poderia falar? Mas parece que eu escutei, ela, tinha esquecido. Então, assim, eles são muito espertos. E essa comunicação, assim como quando o pai e a mãe estão educando, precisam conversar e estabelecer isso juntos, quando os avós entram no cenário, principalmente quando os avós estão perto. Hoje que a gente tá, eles não estão mais morando tão pertinho, a gente eventualmente está junto, é até mais tranquilo, porque a gente não está fazendo parte daquela rotina. Então, os pais já deixam com a gente quando agora os nossos encontros acontecem, mais livres, porque sabem que é uma vez ou outra. Agora, os avós que estão bem perto e participando, precisam sim respeitar. Lembrar, a autoridade é dos pais. Os avós vão influenciar. E biblicamente existe governo no lar. Então, assim, eu volto naquele ponto. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Né? Israel construiu uma família através do casamento, Priscila se tornou uma pessoa mais importante do que a gente. Sim. Né? Ponto pacífico. Agora ele tem regras, na casa dele tem governo, eu continuo tendo governo na minha. Quando a gente traz os netos, evidentemente, eu tenho regras na minha casa. Elas vão mexer nisso, que eu me orgulho disso. Né? Que os netos não podem bagunçar, mesmo que na casa deles possam. Que tem regras na casa do vovô e da vovó, que são regras da casa do vovô e da vovó, que são diferentes da casa deles. Né? Então, assim, tanto eles têm que entender, nesse outro ambiente tem um outro governo, mas a gente também lembrar que, em relação a eles, nós somos influência e não autoridade. Né? Então, aqui, olha... No governo da minha casa, aqui o vovô não vai deixar você fazer isso. Né? Agora, não significa que isso seja errado e que você não possa... Você está rindo de ser a da frase da Ilha, né? Nossa neta, vai lá, conta. A nossa neta, um dia, o vovô estabeleceu algumas regras quando ela estava na nossa casa. E eu tenho regras que é só para os netos, que não é nem pro resto de nós. Exemplo, não pode comer no sofá, não pode comer no tapete, não pode brincar com bola perto da TV, não pode, essas regras. E aí um dia, aí ela foi fazer alguma coisa dela, olhou, e eu falei, lembra que não pode. Ela, eu sei, o vovô é cheio de regras. Né? E ela soltou essa porque eram as regras que o vovô tinha falado para ela, né? E a vovó estava respeitando as regras do vovô também, porque pela vovó faria tudo, mas... a gente precisa Seu lado ter... educadora fica em conflito com o seu lado vó, né? Exatamente, o meu lado pedagógico, né, que eu estudei tantos anos sobre... Ali não, a parte pedagógica, bem, eu digo mais a parte mãe mesmo, assim, criação, sabendo daquela importância, fica em conflito. Exatamente, mas assim, a gente, então, cuida desses espaços e dessas regras. As regras são importantes, os limites são importantes, e mesmo quando nós estamos, né, no papel de avô ali, que contribui diariamente... Os limites precisam acontecer não porque a gente queira, mas é porque as crianças precisam. Elas não podem fazer tudo. Não pode ser do jeito que elas querem. Precisa, sim, de horário certo de comer. E as avós precisam lembrar isso. Ela também decorou, né? Eu digo, mas por que o vovô é cheio de regras? Por que tem regra? Para o nosso bem, para que a gente aprenda. Ela fala isso assim mesmo, bem como você fez, né? Interessante que a Ilha, pelo temperamento, ela é defensora de regras também. Né? Ao mesmo tempo que tem hora que ela se sente restrita, ela vira parceira. Porque esses dias o Israel sentou comendo no sofá, estava na nossa casa, né? E não era o ambiente, as regras dele, o que faz sempre. Ela falou, na casa do vovô você não pode... Aí é mesmo. Aí ele levantou e tipo assim, tem que dar o exemplo aqui, né? Então, é impressionante como eles conseguem absorver isso, né? Agora, uma coisa importante eu vejo também é alinhar expectativas. Porque quando a notícia é dada de que tem um bebê a caminho, né? Essa notícia pode ser dada em diferentes formas, em diferentes, assim, estações da vida, e essa gravidez ela pode ter sido algo que está andando no trilho certo, que é quando há um casal casado que, né, está gerando esse filho dentro de todos os padrões. Há também famílias que precisam lidar com essa notícia que parece fora de hora, porque foi feita de um jeito, né, antecipado às estações. E agora, não entrando necessariamente nesse detalhe, mas quando a notícia é dada, e vamos considerar aqui, né, que vamos considerar esse cenário de que tudo no tempo certo, as famílias estabelecidas e tudo, há uma alegria muito grande, e é importante a família comunicar, os avós e os pais, futuros pais, ali os pais,
falarem sobre expectativas também. E eu tenho acompanhado tantas famílias e eu vejo que, às vezes, quando essas expectativas não são alinhadas, Que era para ser a bênção, a grande alegria começa a virar uma confusão. confusão, separação, questão de tristeza no coração, às vezes, dos pais ou no coração dos avós. E é muito importante ter esse alinhamento. Então, cada um precisa crescer e ter maturidade para viver. Então, às vezes, hoje, né, quando eu vejo o cenário da maternidade hoje, tem tantas coisas que são diferentes de quando nós tivemos filhos. Então, nossos filhos estão ali com 20 e poucos anos. 20 e poucos anos atrás não se falava sobre rotina como se fala hoje. Não se falava sobre a questão do sono como se fala hoje. E, às vezes, os avós veem os pais fazendo alguma coisa, seguindo uma cartilha nova, e eles têm dificuldade. Não, e não é nem só os nossos filhos, a gente também pensa no jeito que nós somos criados. Exatamente. Que era menos ainda entendimento e recursos. Então, às vezes, os avós querem ajudar os filhos e eles chegam querendo impor esse conhecimento, querendo impor a forma como eles fizeram como a seta, e precisa ter tanto cuidado, porque eu vejo, eu com o olhar de quem já foi educado, já educou, né? Eu já fui educado pelos meus pais e trouxe algumas coisas, já eduquei e tenho uma bagagem, e agora eu tô vendo os meus filhos entrarem nesse lugar. A minha vontade é de ajudar, de querer ajudar e falar, olha, não perde tempo com isso não. Isso aí, tipo, você pode simplificar, e eu quero falar para os pais. Ouçam o conselho dos mais velhos. Agora, quero falar para os avós. Ouçam e respeitem, repetindo, respeitem a forma como os filhos estão. Você pode chegar e dar um conselho com muita graça e Não, até sabedoria. porque assim, os avós podem ter a maturidade e a experiência, mas assim, a perspectiva muda. Sim, Sua mãe era rígida em te corrigir, sim, mas não queria que você fosse rígida com os netos. exatamente. Então assim, aí Porque ela ficava com dó. fica incoerente, Né? mas porque ela não tem a mesma responsabilidade, tem outra Exatamente. fase da vida. Então assim, por mais que tenha sabedoria e experiência, tem hora que você fala, não, mas também não era assim. A gente, quando casou, não queria os avós interferindo. Uhum. A gente aceitava sugestões, era aberto, receptivo, mas assim, a gente queria criar os filhos do nosso jeito. Sim, Aí depois que a gente vira avó, a gente quer que os filhos criem os nossos netos do nosso jeito, e não do deles. Não, quando a gente olha essas incoerências, a gente também tem que considerar que tem ajuste para ser feito. Agora, o que eu falei para o Israel outro dia foi, filho, eu te dei o exemplo, eu corrigi você, sua irmã. E eu espero que você corrija os meus netos, no sentido de disciplina mesmo, porque isso é bíblico. Eu falei, agora, eu nunca te disciplinei na frente dos seus avós. Eles nunca viram, eles sabiam o que eu fazia, sabiam que eu tirava você da frente deles em algum momento para fazer, mas nunca viram. Então é o seguinte, eu não quero ver, não faça na minha frente. uhum. Eu não preciso ver, eu só preciso saber o que está acontecendo, porque assim, isso também vai me ajudar a não interferir. Então assim, eu quero te ajudar e ao mesmo tempo você vai me ajudar. Combinado? Combinado. E agora, eu acho uma forma de abordagem que eu acho... é a forma como eu procuro fazer, porque eu também aprendi a forma respeitosa da Mas gente dar admita aí, conselho. você tem dó deles quando eles vão ser Eu corrigidos? tenho muito dó Por quando jeito eles que vão não te ser adota os corrigidos. filhos. Tem hora que eu fico achando que estão fazendo demais, igual a minha mãe falava pra mim, eu falava, mãe, não é demais, eu fico assim, mas eles já foram corrigidos hoje, não precisava de novo. Você lembra do dia que a Ila olha pra você e diz, me ajuda, vovó. Me ajuda, socorro. Aí você não pode falar pra mim, vovó, me ajuda. Eu tive que pedir um desmaio. Gente, Pedir um desmaio pra não depois desse dia intervir. que eu tive a conversa, e outra, o Israel nem faria na nossa frente, ele tava levando ela pro lugar à parte, ela, me ajuda. E quando ela era menor, assim, às vezes eles iam sair só pra conversar, ela falava, vovó, com o braço, assim, pra eu pegar, e eu sabia que não podia interferir naquele momento. Mas quando os avós veem coisas, existe uma hora certa de falar. Tipo assim, você pode olhar algo e falar, puxa, isso não tá tão legal. Mas, se você respeita que a autoridade é dos filhos e não sua, então em algum momento oportuno você pode falar, olha, eu valorizo muito, acho tão lindo vocês sendo pais. Vocês têm feito um trabalho incrível, porque a gente sabe o quão difícil é esse lugar, quão cansativo é. E falar, olha, eu queria fazer uma observação que vocês podem considerar ou não. Eu queria só colocar algo para vocês pensarem e vocês conversarem. Se for válido, exatamente. Se for válido, e eu já tive algumas intervenções assim, e quando eu falei com o Isa e a Pri, eles falaram, por favor, quando você tiver qualquer observação, Aliás, nós queremos ouvir. Eu vou dizer que eu já assisti as duas coisas. Você comentar comigo, e eu falo, por que você não falou nada? Você falou, eu prefiro ser consultada. Uhum.
e depois vieram te perguntar e você falou. Uhum. Já teve situações que você falou, eu não vou esperar ser consultada. Eu dou a sugestão e eles que decidem. Mas é diferente quando você chega falando algo, Não, né? E quando você vai realmente entendendo o seu mostrando que papel. tá respeitando. Então, por exemplo, um dia eu tive uma conversa com Israel que envolvia o Fim, nosso segundo neto. Né? Eu achei que ele fez alguma coisa que não era errado, mas não era muito legal e que meio assim passou, foi quase que tipo os pais assim, ai que bonitinho, né? Eu vejo os pais assim, ai que bonitinho, tá batendo na cara do outro. Gente, tem nada de bonitinho, se você celebrar isso, você tá estragando o Então não era uma coisa nesse nível, mas era próximo. E tipo assim, cara, eu não gostei, na hora eu guardei comigo, depois chamei e falei, filho, eu preciso conversar com você e falar da minha leitura. Ele falou, pai, o que o senhor viu é só hoje, o senhor não está aqui todo dia. Uhum. Não é assim nunca, não. Isso aqui tem um contexto, tem uma série. Puxa, ele me convenceu que aquela hora a melhor maneira de ter lidado com a situação era aquela, mas que aquele não era o padrão e que ele entendia. Então, assim, às vezes a gente também julga uma situação meio fora de um contexto porque a gente não está lá todo dia. Então, tem N motivos pelo qual a conversa é importante. Né? Porque, não, eu não estou preocupado com isso que o senhor está falando, porque não é assim que funciona. Não é que eu não estou ouvindo sua sugestão, mas ele até me ajudou a entender que a gente fez a leitura errada. Né? Então, assim, as pessoas, a gente fala isso dentro do contexto de igreja para os pastores. Você pode praticar os mesmos princípios com modelos diferentes. Uhum. Né? E a mesma coisa vale para os pais. Os nossos filhos não vão dar Ctrl+C, Ctrl+V, mesmo naquilo que nós acertamos, porque os filhos deles vão ter um contexto, temperamentos, questões diferentes, que a maneira, até lidar com um filho e com outro, você tem hora que vai aplicar o mesmo princípio com metodologias diferentes, porque eles respondem diferente. Você, como educadora, sabe bem disso. Uhum. Então, o diálogo tem que ser meio contínuo, né? Sim. E acho que a gente entender o nosso lugar, né, faz toda a diferença. É o principal. Porque, assim, por mais que possa doer qualquer coisa que eu estou observando do lado de fora, o respeito ao lugar deles tem que ser dado. Então, realmente, esse lugar que a gente sabe o poder da oração, da intercessão, a gente pode orar, né, também quando a gente vê alguma coisa que está precisando ali da ajuda do Senhor, também alguma situação, mas a gente pode vir com um conselho colocado de uma forma respeitosa. Todas as coisas que a gente acha que seria importante colocar como sugestão, né, e falar, eu entendo que vocês são os pais, vocês são a autoridade, a gente está aqui, mas se vocês conseguirem considerar isso legal, isso aqui, olha, eu já vi uma situação parecida, e você compartilhar coisas que pode ser de grande valia na hora dos pais. Mas eu sei que é muito, quando há uma convivência um pouquinho maior, por exemplo, tem muitos pais que contam com a ajuda dos avós para poder trabalharem, por exemplo. E aí, às vezes, quando há um tempo muito grande dessa convivência, os papéis às vezes ficam confusos ali, porque às vezes quem acaba educando, de fato, são os avós. E eu acho que isso é uma bênção quando os avós podem ajudar, mas quando os avós tomam esse lugar, eles precisam fazer valer as regras. Assim como os filhos sabem jogar, às vezes, com pai e mãe, porque sabe que não estão totalmente ligados, vão saber jogar com os pais e com os avós. E os avós precisam fazer eles isso. Tem uma malandragem inocente, que nem eles percebem o tamanho da malandragem, estou metendo, mas tá lá. E as regras dos pais, então, entrarem em ação agora, a gente sabe que tem tantas situações. É difícil falar de assuntos tão complexos e profundos, às vezes de uma forma muito superficial, porque a gente sabe que tem famílias e famílias, estruturas e estruturas, jeito de fazer. Existem famílias muito desestruturadas, na verdade, onde os avós acabam assumindo por misericórdia esse lugar. E eu queria entrar um pouquinho num outro lado agora também, porque quando a gente fala de avós, né, o assunto principal são os netos, eles são as estrelas, e aí a gente quer que os nossos netos possam crescer com integridade, com valores, alcançando e vivendo aquilo que Deus sonhou para eles, a gente quer cooperar com isso, e às vezes os pais, eles ficam nesse lugar meio mimizentos, assim, tipo, os filhos são nossos, a gente não quer que vocês influenciem tanto, e querem usufruir do benefício dos avós ali como um suporte, né? E não conseguem olhar um outro lado, que agora eu vou falar em nome do sindicato também. Né? Então, o sindicato dos avós, eles precisam também dos seus direitos. E não é responsabilidade dos avós educarem os filhos. Então, agora né, quando a gente falou sobre valorizar o papel dos pais como responsáveis pela educação. Entender os limites que eles estabelecem. Exatamente, mas também alguns pais, eles não estão tão interessados assim em educar e querem transferir. Alguns avós acabam assumindo esse lugar de eles serem os responsáveis pela criação,
porque viram que o outro lado não está funcionando e, por misericórdia, os netos assumem, mas não é responsabilidade deles. E alguns pais são folgados em relação a isso. E eles acham que os avós têm que estar prontos o tempo inteiro. Então, em nome do Sindicato dos Avós, hoje eu quero falar. Os avós, eles estão vivendo essa fase tão boa porque também já criaram seus filhos. Eles podem dormir, eles podem ter seus né? Vai esnoba os pais de criança nova. Então a gente pode ter tempo com os nossos amigos, a gente pode gerenciar a nossa vida ali para ter a nossa rotina. A gente tem direito à noite livre quantas a gente quiser na semana. Né? Quanto a gente pode fazer os nossos rolês, a gente pode sair quando a gente quiser. Então os netos, eles são uma delícia da nossa vida. Mas os pais precisam respeitar que os avós não estão sempre prontos para isso também, né? E eu falo isso com dor no coração, porque eu até queria estar mais perto para poder estar sendo mais, ficar mais com os netos e tudo. Mas tem essa questão da proximidade, tem pais que só chegam e jogam lá, tipo, cuida que tá aí, chegou, né? E como se os avós tivessem que estar sempre prontos para. Então, eu queria também falar agora em nome do sindicato para que os pais consultassem a disponibilidade dos avós, né? E às vezes os avós ficam também, quando tem esse excesso de responsabilidade com os netos, num lugar de cansaço que não é mais o que caberia para essa fase da vida, porque a fase de educar dele já passou. Então, também precisa ter esse olhar de cuidado dos pais, sabe? Falar, olha, tá sendo demais? Quanto tempo vocês podem ficar? Vou sair aqui com meu marido, com a minha esposa. Quanto tempo vocês poderiam nos dar aí desse... É porque essas coisas às vezes não são faladas, mas depois acabam sendo coisas também que às vezes os avós se fecham para não ficar tanto. E entra na conta. Então, assim, vai combinar? Ah, pode ficar? Podemos. Quanto tempo vocês podem ficar? Até que horas a gente pode voltar? E conversar. Não, olha, eu durmo às 11. Então, até às 11 vocês têm que voltar. Ou um dia ou outro, uma exceção. Olha, hoje, em caráter especial, eu fico com eles até 11h30. Ou até que hora vocês precisam? Ah, hoje a gente gostaria de voltar à meia-noite. A gente também lembra os nossos limites. Eu de vez em quando vejo você falando, eu preciso, vou dar um vale night para vocês, né? Que a gente vai se esforçar por eles, mas vamos lembrar que nós não estamos falando aqui da nossa experiência. Estou falando de uma forma geral. A gente nem vive tão perto, a gente está na fase que a gente quer até ter mais tempo. A gente tá na outra ponta. A gente está no clube dos avós que vivem longe e que precisam aprender dinâmicas de poder fazer mais presente. Então, a gente está numa outra ponta. Mas eu estou falando em nome do sindicato porque eu vejo, às vezes, avós que não conseguem também comunicar tão bem essa questão do coração e os pais olhando para os avós como se eles tivessem que estar sempre pronto. E eu acho que isso também é um lugar que não é saudável. Então, essas conversas precisam acontecer, né? As regras precisam ser claras. E tudo isso é para que tenha um relacionamento saudável, gostoso. E agora eu quero entrar um pouquinho na questão... Agora, voltando aos nossos netos. Tá. Eu percebi também essa questão do horário, não só pelos avós, pelos netos. Porque muitas vezes, eu lembro assim de os pais vêm buscar, a ele, a mais velha, sempre externava isso primeiro, né? Não quero ir, quero ficar mais. Né? E quando combina antes, até para eles é bom. Porque assim, não tirá-los totalmente da rotina. Olha, vai ficar enquanto tem sol. Depois disso você volta para casa e tal. Ah, não, mas hoje quero tomar banho aqui. Então, se sua mãe deixar, hoje é aqui. Eu vejo você sempre tendo dessas conversas, porque também não é nem só os pais, nem só a gente. Também tem a questão deles, né? Para não ficar totalmente sem limite. Quando você olha o combo como um todo ao longo dos anos, é muito, muito importante que a gente consiga... Não estamos falando de ser inflexível, sem ter uma coisa que a gente não pensou que vai aparecer e que talvez vai ser parte da próxima conversa, né? Mas... acho que até de tanto ouvir esses conflitos, né? A gente, quando entrou nessa fase tão maravilhosa, a gente disse, não podemos deixar isso acontecer. Agora eu queria entrar um pouquinho nessa questão do vínculo avós e netos. Eu tive uma experiência sensacional com a minha avó materna. A minha avó paterna, ela era maravilhosa, mas eu vivia longe. E naquela época não tinha os mesmos recursos que nós temos hoje, das videochamadas, né, de poder o telefone era caro. E a gente estava morando no interior de São Paulo pertinho, mas a gente se via muito pouco. Eu lembro o que me custava de interior urbano de você falando com a sua avó depois que nós casamos. Né? Porque assim, não ficava mostrando, até porque assim, você perguntava não só para sua mãe, mas também para sua avó, desde de receita, como cuidar as coisas da casa. E gente, não era só aquela... A conversa fiada, era o relacionamento sendo mantido, era você querendo crescer como mulher, mas assim, eu admirava demais, Kelly, porque assim, eu acho que o que me empolgou com essa questão da adolescência antes de ser vô
foi ver as suas memórias, porque eu não tive, né? Então, assim, as pessoas às vezes acham que a gente viveu o combo completo, né? Poxa, nasci num lar cristão, mas quando nasci, meus avós paternos já eram falecidos. Meus avós maternos estavam assim, só a capa da gaita, como diz aqui no sul, tá? A idade avançada, saúde depreciada, né? Foram muito se Eu ri com criando. respeito. Eu ri com respeito agora. Você riu da frase e não do estado dele, vamos deixar claro. Então, assim, eu morava longe, tive pouco contato, eles morreram, eu ainda era criança, né? Então, assim, eu não tive as memórias com a avó. E tem uma profunda falta. Não, porque não tinha comparação, né? Mas depois que eu comecei a ver a maneira como você falava principalmente da avó Nair, com quem você teve tão próximo. A gente ficou muito perto, né? Meus pais moravam perto da minha avó. Inspirou para nossa adolescência. E a minha avó, ela abriu um caminho para eu ser amiga dela. Então, ela me contava as histórias da juventude. Muitas vezes, quando minha avó às vezes ficava muito preocupada, ela teve 6 filhas mulheres, e aí ela interagia com todas as questões do coração das 6 filhas, e às vezes ela ficava tão ansiosa, tão preocupada. E eu pedi para os meus pais, por um período, para dormir junto com ela. Eu morava do lado. A gente morava primeiro perto, depois do lado. E quando ela morava perto, era do lado. Eu chegava do colégio à noite que eu estudava, dava um beijo nos meus pais e ia até a casa da minha avó, que era um pouquinho longe, para dormir com ela. Comecei ali. E aí ela pôs uma cama no mesmo quarto, tinha um quarto só para mim, mas ela pôs uma cama a mais no quarto dela e tinha um outro quarto que ela falou que era o meu quarto. Mas eu dormia no mesmo quarto que ela ficava esperando eu chegar. E a gente tinha as melhores conversas, assim. E eu lembro que eu orava por ela. Eu cheguei a fazer desenho para ela. Eu sempre gostei de desenhar e eu escrevia versículos e ela colava aquilo na cama dela, os versículos e tudo. Então a gente teve uma parceria. Eu me repeti agora, fazendo as crianças desenhar e botando na parede. Exatamente. Então nós tínhamos esse vínculo. Eu tenho memórias incríveis e eu quis também eu quero, e essa é a minha decisão, poder participar da vida dos meus netos com essa amizade. Então, hoje, as conversas que eu tenho com a nossa neta, que ela é a mais velha, eu converso com os nossos netos, mas eles ainda são mais novinhos e estão aprendendo isso. A interação conversa menor. É diferente um pouquinho. E uma das coisas que eu queria poder falar é que a gente pode estar presente mesmo estando longe, né? Então, como eu falei, na época, quando minha avó paterna, ela morava em outra cidade, a gente se via muito pouco. Eu tenho umas lembranças ótimas com ela. Ela era uma pessoa sensacional. Eu me lembro que ela morava com uma das filhas, que morava numa chácara. Então, eu lembro um dia que a minha tia era muito brava e ela tinha toda uma situação ali que tinha que administrar bem os recursos. Então, ela não deixava ficar desperdiçando comida, nada. Um dia, minha avó, ela pegou os pães da casa dela, minha avó paterna, e ela escondeu esses pães e chamou os netos pra gente alimentar os cachorros que tinham na chácara, escondido, porque a tia não ia gostar de dar pão pro cachorro. E a gente foi com a minha avó escondendo aquilo no vestido, a gente achou uma aventura, depois a gente deu os pães. Que era até pecado dar comida pros cachorros, assim, que era a ração mais barata pela falta de recurso. Pela falta, né? E aí eu lembro que a gente se divertiu tanto, e quando a gente chegou, a minha tia ficava olhando pra nossa cara, eu fiquei tentando disfarçar, porque pra mim a gente tinha aprontado, feito uma coisa escondida da tia, mas foi uma coisa tão legal, tenho várias memórias, mas a minha avó materna era essa amizade, então eu desde muito cedo, eu tenho essa amizade com a Eila, assim, e mesmo morando longe, a gente consegue pelas videochamadas estar perto. Então eu chego e eu quero falar isso porque para os avós, eu sei que a gente tem vários amigos que os netos moram longe, né? Então a gente separar um tempo para poder ter essa interação. É possível, às vezes você precisa de dinâmica, mas eu já brinquei de boneca por videochamada, brinquei de escolinha, de mamãe e filhinha, a gente brinca. Comigo ela brincava de esconder, né? Então Sim. ela escondia e os pais tinham que sair com o celular procurando para eu achar ela. Então, assim, tem formas inteligentes de... Mas, assim, com você ela gasta tempo, né? E eu tenho um sonho antigo que foi muito estimulado pela presença dos nossos netos. Porque eu sempre pensei, desde quando eu era muito menina, em escrever livro para crianças. Quando os nossos filhos chegaram, né, no nosso cenário da nossa história, assim, eu falava, eu quero escrever enquanto eles são pequenos, porque eu queria que eles pudessem ler esses livros. Mas com a correria, desafios, trabalho, ter que pagar as contas e tudo isso, não consegui fazer isso, né, em ação. Mas quando a Ilha chegou, uma das formas da gente se conectar foi muito as histórias, que eu amo, ela ama ouvir histórias.
O Fim agora, de vez em quando, participa um E pouquinho, você é mas... contadora de história more. E eu amo contar essas histórias para ela. Então, com isso, né, nasceu, a gente já divulgou aqui o livro, o primeiro livro da coleção, um presente chamado Irmão, que é a história do Israel e da Lissa. Agora já tá chegando o segundo e tem sido uma experiência tão legal, porque algumas histórias que eu conto para ela estão virando livro, né? Já estão aí alguns tem praticamente 10 aí Sim, vai de 10 produzidos. Então, a gente tem vivido isso, e essa conexão, uma coisa que tem sido bem legal, que algumas coisas que eu vejo na realidade deles, e eu falo, como eu posso ser esse lugar de influência? Influência. Essa Né? palavra E como eu eu tentando posso lembrar que você falou no início, acessar influência e não autoridade. o coração Porque dos a gente nossos tem um netos? papel na educação que não é de autoridade, mas que, em acordo com o que os pais entendem, como nós, baseado nos princípios bíblicos, a gente pode comunicar. Então, eu... Aliás, vou pedir até para você resumir uma história que você contou para ela, que é um clássico. Você tem de tudo um pouco. eu Mas tenho os dias uma que ela não se situação- comportou bem, por exemplo. Então, essa é uma das historinhas, né, que ela E a tinha... história, só lembrando, você faz isso não só para entreter. Sim. Você intencionalmente embute princípios para uma boa influência, para orientação. Então, um dia eu tava vendo a dinâmica ali dela, parece que ela acordou um pouquinho azeda. Isso foi no pessoal, né? Que eu me lembro, não foi por vídeo. Não, foi no pessoal. A gente tava com ele. Eu tava vendo que ela tinha feito algumas coisas que não foram legais, ela fez uma cara ruim quando ela foi contrariada, ela chegou a empurrar o irmão, as atitudes ruins que foram corrigidas. Mas aí no final da tarde ela chegou e falou, vovó, você pode me contar uma história? Eu falei, claro. E na hora eu pensei, como eu posso falar sobre as coisas que precisam ser, talvez assim, mais reforçadas, algumas coisas que não foram tão legais, mas de uma forma na história. Então eu falei, hoje eu vou falar. Ela estava na fase que só princesa. Eu falei, vou contar a história de uma princesa. Mas essa princesa, ela não é tão conhecida. Porque, sabe, que pessoas mal educadas, elas assim, as pessoas não gostam tanto de estar perto. E quando a gente Você fica... nem deu nome pra princesa. Não dei, só falei que essa princesa, ela era difícil de estar perto dela, então a gente acaba que ela não ficou tão conhecida porque era difícil. E aí eu comecei a colocar na vida dessa princesa todas as coisas que não eram legais que eu tinha observado. Eu falei, você acredita que essa princesa, quando falava alguma coisa que ela não gostava, ela fazia uma cara feia? Não tinha boa atitude. Ela tinha uma atitude muito ruim e as pessoas ficavam tão sem graça, porque quando a gente ouve uma coisa que a gente não gosta, a gente precisa cuidar do nosso coração e pensar naquilo que está sendo dito. E se for realmente uma coisa que não é legal, falar, olha, o que você está falando não é legal. Você pensou isso, pensou aquilo, e a gente pode sim explicar melhor a situação e mostrar para as pessoas que não está exatamente certo. Mas às vezes as pessoas que nos amam vão falar coisas que a gente não gosta de ouvir e é para nos ajudar. Então a princesa, ela fazia aquela cara e as pessoas acabavam às vezes até desistindo de querer ajudar a princesa porque ela não sabia ouvir. E saber ouvir é muito importante, então eu fui colocando todas... Eu falei, mas teve uma coisa tão triste que essa princesa fez, ela deu um empurrão no irmão dela. Gente, eu nem podia acreditar de ouvir que uma princesa... E ela tinha empurrado, naquele dia ela já começou a mudar a cara dela, ela já começou a entender. Baixava a cabecinha. Ela começou a baixar a cabeça e fazer uma cara. Eu falei, mas sabe qual é a parte legal? É que essa princesa, ela teve oportunidades de poder aprender. Então ela entendeu que ela poderia controlar melhor o rostinho quando ela visse uma coisa que ela não gostasse, pensar como ela ia conversar sobre aquilo, ou se ela ia pedir desculpa sobre aquilo, e se ela tinha realmente errado, tinha que pedir perdão. E essa princesa pôde aprender que a gente nunca empurra os irmãos, que a gente chama os nossos pais, chama o papai, o rei e a rainha, para poder falar, olha, papai e mamãe, ele está fazendo uma coisa assim. Então eu fui contando toda a história ali, pegando, e no final a gente orou juntas. E ela falou, vovó, eu entendi. Eu falei, você entendeu que o comportamento a gente precisa cuidar? Ela assim, então vamos orar. E a gente pôde orar juntas. E teve um dia que foi tão legal que eu tava contando uma história para ela. E eu contei sobre que eu sempre procuro falar sobre a importância do irmão mais velho, que é mais sábio, que já aprendeu, não como um peso, mas como, olha que legal um irmão mais velho poder ter maturidade para ajudar. Não atrapalhar. E aí eu criei essa história e eu tava contando para ela, falando sobre um irmão que... Os irmãos que foram não tão legais com o irmãozinho mais novo, mas depois eles entenderam que era errado o que eles tinham feito de rir do irmão que não conseguiu fazer um desenho tão legal, e eles pediram perdão e eles liberaram palavras de encorajamento.
Então eles falaram que o irmão podia ser o que ele sonhasse, mas que ele precisava ser perseverante, pediram perdão por ter rido e tudo. E no final, aquele irmão tem uma virada na sua vida. E eu não vou contar toda a história, porque essa história É um livro. já é um livro que em breve vai ser lançado, se chama O Poder do Encorajamento. Mas quando eu terminei de contar a história, o Israel apareceu todo emocionado na nossa videochamada. Falou, mãe, que história boa é essa? Eu falei, bom, então acho que eu pensei depois, eu acho que vai virar um livro. Ele estava E tem emocionado sido, mesmo. e tem sido muito Se legal. você conseguiu entreter a Eila e comunicar algo tão profundo no sentido de influência para que ela agisse corretamente com os irmãos. Sim, e então o que eu queria deixar aqui, eu sei que tem pessoas e pessoas, tem pessoas que não gostam tanto assim da questão da contação da história, mas eu queria encorajar os avós, porque os avós carregam tesouros da sua vivência. A criança ama ouvir a história de como era a nossa infância, de coisas que a gente aprendeu. Então eu quero aqui deixar algumas ideias, porque eu tenho visto até nas minhas redes sociais, quando eu posto alguma coisa, as pessoas falam fala mais sobre isso, dá ideia. Então eu quero deixar algumas dicas práticas. Né, você contar histórias da sua infância, de coisas que você aprendeu. Não ter essa criatividade para imaginar uma história como a sua. Só falar Só da sua própria história. fala do seu jeitinho, né? Conta como é que foi para você. E até histórias que não foram, por exemplo, às vezes de momentos difíceis. Eu lembro quando a gente contava para os nossos filhos, eles já amavam. Eles ficavam com dó da gente. Às vezes eles falam, nossa, mas vocês não tinham videogame, nossa, vocês... Porque nem existia algumas coisas. Então a gente fala, não existia. Mas quando existiu, a gente também não tinha dinheiro para ter. Nossos pais não podiam dar tudo. E as nossas coisas eram simples. E às vezes eu via eles emocionados, com dó da gente. E hoje eu tô recontando algumas histórias da minha infância. A Eila sempre me pergunta bastante. Né, o Fim tá começando a participar, logo o Calé, eu sei que vai poder ouvir, eu quero recontar essas histórias e eles aprendem com tudo isso, aprendem a valorizar, aprendem sobre respeito, aprendem sobre parceria, sobre amizade. Então isso é uma coisa. Agora, contar histórias da Bíblia também, isso é muito importante, isso é uma coisa que eu procuro cantar. As músicas que você cantou quando você, talvez, conversou, se você não tem toda uma história de fé crescendo no Evangelho, você pode contar, aprender canções que você possa cantar com seus netos. Eu aprendo canções para cantar com os meus netos, né? Eu procuro coisas, eu procuro ser muito intencional. Então, tipo, aqui que eu poderia, eles vão ficar comigo hoje, acho que eu vou contar aquela história. E já fico pensando, a criança gosta muito, né, dos ruídos, da sonoplastia que você pode fazer. Então eu tô deixando aqui algumas dicas até para você se desafiar. De repente você é um avô, uma avó super séria, mas você pode um dia sentar com seus netos e fazer uma graça com isso. E também pedir para que eles possam fazer o som. A vovô vai contar uma história e vocês fazem o som. Então quando eu falar o nome do animal, vocês fazem o barulho do animal. Eles amam essas coisas, né? E eu comecei a contar algumas histórias para os nossos netos, das histórias que o meu pai me contava. E meu pai teve um cachorro chamado Estrela, e ele contava algumas aventuras que ele viveu na infância que foram tão especiais com esse cachorro, e eu tenho no meu imaginário essas histórias. E eu consegui contar para os nossos netos hoje as histórias do bisavô Joel com Estrela, e depois acabou todo o meu repertório, porque eu já tinha contado tudo que meu pai contou, então eles começaram, inventa uma história, vovó, do biso com Estrela, do biso com Estrela. E eu fiz o biso e Estrela indo pro espaço, pro fundo do mar. Eles fizeram tanta coisa, e teve um dia que nós estávamos perto de um lago na Flórida, assim, e eu estava contando a história do vovô com Estrela naquele lago. Falei, um dia o vovô, o biso, mas eles já sabiam que era da série Inventados, né? Ele tava com medo de jacaré e tal. E eu nunca tinha visto um jacaré naquele lago, mas aquele dia, um jacaré veio perto da gente. E eu lembro que a Eila falou, vovó, eu falei, é um jacaré. E eu juntei os dois e eu saí correndo pra ir embora com as crianças com medo daquele jacaré que foi muito pertinho da gente. Mas eu sei que eles nunca vão esquecer esse dia, porque foi, assim, uma história com muitas emoções e uma vivência de a gente correr de um jacaré que realmente apareceu no lago. Mas essa conexão e todas as oportunidades que a gente tem de colocar valores, de colocar ensino, né, de transmitir algo para eles, é algo que não tem preço. Eu vejo hoje as crianças, infelizmente, né, gastando uma parte muito especial das suas vidas nas telas. E às vezes a gente fala da toda a nossa preocupação. Muito tempo e outra. O que é que estão ouvindo, aprendendo e bebendo? Então, e às vezes a gente fica, só que a gente não faz pequenas interferências que possam mudar essa realidade. Então, como avós, quando a gente recebe, é mais prático, sim, deixar eles na tela, porque eles não dão trabalho, eles nem piscam, às vezes, eles não conseguem nem conversar com uma criança com uma tela na mão. A gente sabia, por exemplo, sábado, que era o dia de tela, às vezes, vamos ligar? Aí a gente fala, não vamos. Sábado. Eles não ouvem. Oi, já quer saber da ligação, né? Então,
os avós sabendo disso, então, em vez de fortalecer o tempo nas telas, pensar atividades e resgatar coisas. Eu lembro que a minha avó fez com a gente, quando a gente era criança, todas as meninas da família, assim, os meninos até às vezes participavam, mas ela fez alguns saquinhos de tecido cheios de arroz. E ela costurou e chamava 5 Marias. E a gente brincava de jogar aquilo, um para cima, um para baixo da mão. Fazia brincadeiras simples. Mas resgatar o peão. Sabe jogar peão com barbante? Tem gente que nem sabe o que é isso. Mas são coisas que dá para fazer com o neto. Construir pipa e colocar para voar. Isso tudo. Ou papagaio, depende da região do Brasil, chama de um nome. Cozinhar junto com as crianças. Tem coisas que dá para fazer na cozinha que são simples e não são perigosas. Você pode fazer um bolinho de chuva, na hora de fritar, tira os netos de cena, mas a massa, preparar tudo, fazer ali junto com eles, preparar uma refeição. É difícil. Criar momentos com eles, né? E fazer coisas assim que vai envolver tempo. E Cada vão um ser dentro da sua tempo de habilidade, né? qualidade. Eu falo que Sim. você tem Eu brinco às vezes que você com criança, desde que você trabalhava só com isso, que nós nem tínhamos os filhos, que eu dizia que você parecia aqueles encantadores de serpente com a flauta, né? Uhum. Porque assim, tem uma graça. Eu não tenho a menor condição de sentá-los no chão como você faz, deixá-los quietos. Eu sou o departamento bagunça, Uhum. né? Vamos pra folia, vamos gritar, vamos correr, vamos... Mas o ponto quer dizer, ao mesmo tempo que a gente tem que respeitar certas regras, eles têm que ter algumas alegrias e diversões com a gente para que a gente também consiga ser atrativo para poder exercer a boa influência, porque senão, né, imagino que se for o tempo todo só, né, algo que não seja tão agradável, eles também vão desconectar. Então nem podemos fazer só o que eles querem, mas também não dá para fazer nada que não conecte, né? Um dia eu tava com a Deb e o Larry Tyrus e ela contou que eles tinham trocado cartas no namoro. E eles tinham guardado essas cartas. E uma das coisas que eles faziam juntos com os netos é sentar todos os netos e eles liam as cartas. Olha, Ela lia para ele a que ela escreveu e ele respondia na data. tivemos uma experiência de fazer com os filhos, né? Sim, mas eu já tô organizando as nossas cartas e eu quero fazer assim pra gente ter poder viver um pouquinho pra frente, que eles ainda são pequenininhos, mas eu sei que vai chegar a hora que eles vão curtir mais essa experiência. E eu já penso coisas que vamos fazer no futuro. Eu já penso de experiências que eu quero viver com eles e eu quero falar sobre que a nossa influência é uma bênção na vida deles. E se for feita respeitando essas questões, né, da autoridade e tudo, é algo que agrega demais. Então, eu acho que uma das coisas muito legais, porque quando a gente vai envelhecendo, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar naquele lugar de achar que a força não é a mesma, a vitalidade não é a mesma, mas tem preciosidades dessa fase da maturidade. Muito. Os netos são um presente para essa fase da maturidade e a gente precisa viver isso da melhor forma, porque há um valor nessa riqueza que os avós carregam. Os avós têm tesouros para compartilhar. E se a gente conseguir achar um caminho, né, de respeitoso, de não entrar em atrito com os pais e fazer tudo isso, é algo sensacional. Eu tenho certeza que Deus pensou, vou mimar os senhores e as senhoras, então vão vir os netos nessa fase, porque eles estão às vezes lá achando que já acabou, mas os netos chegam e têm esse potencial de transmissão de valores e de legado e de encorajamento e de sabedoria, que é algo muito especial. Então é um mimo de Deus para nós, com certeza, né? E a gente precisa fazer essas considerações todas para fazer valer os relacionamentos da melhor forma. Então, relembrando, né, que os pais tenham clareza nos limites e saibam transmitir. Que os avós tenham sabedoria, respeito pelos pais nessa função de pais, né? Saber a melhor forma de falar, a hora de falar. Nem tudo que a gente vê precisa ser falado na hora. Às vezes tem algumas circunstâncias que você... A forma de falar. A forma de falar. Eu acho que a gente precisa ter muito esse cuidado para a gente não invadir realmente o espaço, né? Lembrando os pais também de olharem para os avós como alguém que pode ser alguém que contribui, mas que não tem a responsabilidade, saber como se pede, saber como fazer esses acordos. Não tratar só como babá. Não tratar como babá e não tratar como, se eu deixei lá eles que se virem, não. Tem toda essa autonomia dos avós também, que é um presente dessa fase de liberdade e de não ter que estar tão exausto, que os pais precisam ter esse cuidado. E eu acho que essas são considerações, né, que a gente pode estar falando sobre essa fase da adolescência. Nem todos estão em idade para isso, mas antes de terminar eu queria falar uma coisinha aqui, é que eu comecei a perceber, Kelly, uma diferença entre pessoas que têm filhos mais novos, que foi a gente, e pais que já têm os filhos com mais idade.
né? Eu lembro de um amigo, eu com 40 anos de idade, Israel estava com 15, a gente rolando no chão da sala, lutando, brincando. Eu vi que ele ficou assistindo aquilo com alegria, mas depois vi que ele ficou meio murcho assim. Eu falei, que foi? Né? Ele falou, cara, diferente de você, eu tive os meus filhos, né? Ele já era mais velho que eu e os filhos deles ainda eram pequenos. Ele falou assim, eu vou estar com mais de 50 quando tiverem, né, chegando à idade do seu, e eu não sei se eu vou ter pique para esse tipo de brincadeira, né? É lógico que tem, as pessoas perguntam, tem hora certa para ter filho? Eu falo, gente, cada uma história, casou mais tarde, não tem como ter antes. Sim. Né? E outra, quem tem antes vai ganhar numa área e vai perder em outra, porque nós era muito imaturo. Né? Os pais que perdem a disposição física também não erram em outras coisas. Então, eu não quero nem discutir esse assunto aqui, mas algo que eu comecei a pensar, o que eu posso fazer também é me preparar. Já estava numa fase de despertamento da parte de Deus, de entender o cuidado do corpo, e uma das decisões que eu tomei, falei, cara, eu não quero ser os avós que eu tive por pouco tempo, sem saúde, sem vigor. Né? Então, assim, eu lembro que com 3 meses, a Ilha tinha 3 meses de idade quando a gente a conheceu, mas eles na época estavam nos Estados Unidos, iam voltar para lá. A gente tinha uma série de coisas acontecendo, o Covid, e era praticamente certo. A gente só veria ela de novo no aniversário de 1 ano. Né? Eu acho que além da pandemia, a gente estava com visto vencido, não estava renovando. Tipo assim, eu lembro do meu desespero de imaginar, cara, esperei 3 meses para pegar no colo. Vou ficar agora 2 semanas e daqui só 1 ano. Mas eu lembro que eu falei, não vou esperar sentado esse aniversário de 1 ano. Eu, na época, fiquei pensando assim, o que a criança de 1 ano está fazendo? Está dando os primeiros passos. Aí eu ficava observando. O pai de filhinha de 1 ano anda com a mão dada de lado, né? Normalmente vai atrás, fica agachadinho, dá os dedos, porque ainda não está andando com toda aquela habilidade, se não está correndo. Eu falei, cara, para eu gastar tempo com ela, vai ter que ter perna. Eu lembro que foram 9 meses de agachamento, de treino, né? Então, assim, e eu tomei a decisão. Falei, cara, meus netos não vão me cansar, eu vou cansá-los. Eu ainda tenho idade, tive o privilégio de ser pai e avô cedo, né? E eu quero. Então, a gente também pode se preparar e construir algumas coisas ao longo do tempo, né? E eu tenho dito para alguns, né? Não tem um plano de cuidado para sobreviver só até criar os filhos. A gente precisa pensar em cumprir todo o plano e o propósito de Deus, e essas outras etapas também são importantes, e não há razão ou motivo para o qual a gente não se prepare de uma forma geral para elas, né? Eu acho que esse assunto da saúde, pois, merece algum episódio, porque as pessoas estão nos perguntando como foi viver essa mudança em família, mas queria deixar o conselho aqui para não só para os que já são avós, né? Ainda dá para reverter muita coisa, mas para os futuros avós se prepararem para essa hora. Então, a sabedoria dos avós pode fazer deles como um abrigo mesmo emocional. E a gente leu uma frase que a gente gostou muito, que falava que os avós podem ser colo, mas não podem deixar de ser bússola. Isso. Né, que ajudam a apontar para essa direção correta de um crescimento, né, assim, saudável para o seu neto e tudo. Então, é muito, muito bom esse papel, né, de que a gente tem o privilégio de ter, de poder encorajar, de poder reforçar coisas boas que são ensinadas pelos pais. E a gente precisa cuidar só para que realmente a gente tenha esse equilíbrio, porque às vezes esse abrigo, eles querem se esconder mais aqui onde as coisas talvez não sejam tão rígidas do que lá. Então, tomar esse cuidado também é importante. Lembrar que, assim como nós tivemos muito cuidado de criar memórias com os nossos filhos, você pensar sobre isso, de como criar memórias com os seus netos, né? Eu quero, e intencionalmente nós fazemos isso, nós conversamos sobre essas coisas, deixar marcas na vida dos nossos netos. Um lugar especial, né? Naquela memória, principalmente para quando nós não estiver mais aqui. Exatamente, né? Então, intencionalmente, a gente pensa, a gente projeta, a gente idealiza coisas e a gente quer ter essas experiências. E a vida, ela não acontece só com a brisa que nos leva para cá e para lá. A gente precisa fazer, assim, projetos, a gente precisa pensar, e a gente vai poder construir coisas com um projeto claro. Então, que a gente possa parar, pensar, orar sobre isso, até o que a gente pode contribuir, o que a gente pode trazer à mesa, né? E a gente ser intencional nos tempos que estão juntos, né? Tem avós que ficam mais, tem avós que têm menos tempo com os netos, mas o tempo que tiver junto, fazer desses tempos algo precioso, né? Não ficar só ali, às vezes jogando conversa fora, mas ser intencional, isso é muito importante. Criar boas associações, né? Eu lembro aí, acho que tinha 2 aninhos de idade, um dia alguém na casa ligou uma máquina de café.
E quando ela ouviu o barulho da máquina do expresso, ela, vovô, porque tipo assim, é o vovô que toma café aqui, né? E tem memórias que elas são neutras, são diferentes, né? Agora, tem outras associações que são preciosas. Uhum. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tenho que ser o vovô cheio de regras, eu preciso ser aquele vovô legal, né? Aonde a gente pode não atrapalhar o trabalho dos pais e eu fico cheio de planos, mas a gente tem que ter essa intencionalidade que a gente está trabalhando. E eu acredito que a gente pode viver algo que não vai ser só especial para a gente, porque seria egoísta pensar só é importante para mim, né? Mas a diferença que a gente pode fazer na vida deles ao longo do caminho e na continuidade geracional. Você falou que não tem um momento certo para os filhos e nem para os netos, a história é construída passo a passo e cada um tem seu timing. E Os netos estão mais fora do nosso controle ainda do que os filhos, né? E você falou do ganho de poder ser avós novos, porque você tem disposição física e tudo, mas também tem um outro lado, porque os avós novos ainda estão muito ativos, estão produzindo, então nem sempre vão ter tempo disponível, né? E vão estar ainda às vezes envolvidos com tantos projetos. Então tudo tem o seu ônus e o seu bônus. E eu acho que eu tô só falando essas coisas porque às vezes tem pais que ficam frustrados, falam, mas meus pais não param, trabalham demais, então muito correndo. Esses dias a gente nós estávamos perto dos nossos netos, mas tínhamos agendas. São muito produtivos. Tínhamos muito compromissos e a gente ia sair para um compromisso e a Eila olhou para mim e falou assim, nossa, vovó, vocês são tão viajadinhos, que a gente estava viajando de novo, você tinha que ser tão viajadinha, vovó. E eu falei, a gente tem muito trabalho, eu tive que explicar ali para ela, então tudo tem sempre um lado bom, o outro lado mais desafiador, mas e as pessoas têm que valorizar a parte boa. A questão é essa, valorizar a parte boa. Que está ao alcance deles. E com a graça de Deus, né, que a gente possa, assim, viver realmente a plenitude de cada estação. A estação da adolescência, ela é a estação muito boa, e a gente não vai aqui falar sobre os desafios da maturidade, a gente vai falar dos ganhos da maturidade, porque os desafios estão aí presentes, tem coisa que a gente não precisa chamar, só chega e a gente tem que lidar. Mas a gente pensar em como a gente pode potencializar as coisas boas da maturidade está super envolvido com como desfrutar da presença dos netos na nossa vida. Então a gente quer aqui, né, com esse episódio poder provocar o coração daqueles que estão para entrar nessa fase. Orem por isso. Orem por isso. E que vocês possam estar preparados para poder desfrutar, né, e também cooperar com o crescimento deles, dessa forma sendo uma influência muito boa. Nós estamos numa fase muito produtiva, né? Estamos no auge do vigor, da disposição, e não tem como parar. Mas assim, se não tiver um senso de propósito, a vontade de aposentar mais cedo para ficar com eles. Certeza, né? Com então, certeza. Assim, a gente tem que até ter clareza do que Deus quer para não meter também o pé pelas mãos, porque assim, dá vontade de ficar o tempo todo com os bichinhos. E quem não pode ter os netos na proximidade geográfica, tentar criar formas, né? O tanto que viajava, eu gastava muito interurbano para falar com os nossos filhos. Eu fico pensando, hoje seria tudo muito mais fácil, né? Chamada de vídeo, o tempo de interação, os custos. Então, a gente tem que usar aquilo que está ao nosso favor para também poder estar presente de todas as formas e maneiras possíveis. A gente ainda vai ter outros episódios que a gente vai abordar a questão da adolescência, né? Mas por hoje a gente realmente quer encerrar aqui a nossa conversa, querendo dizer que você possa, né, realmente viver a plenitude do projeto de Deus que é a família, e os netos fazem parte desse projeto tão lindo, que com sabedoria, com graça, você possa comunicar a sua jornada de fé ao coração dos seus netos, que você possa encorajá-los a ser homens e mulheres realmente que vivam tudo aquilo que Deus sonha sobre eles também. E que você possa desfrutar dessa alegria, das risadas, da bagunça. Eu lembro que quando a gente era recém-casado, eu não comprei sofá branco porque a gente queria logo os filhos. Eu pensei, mas quando a gente for mais velho, os nossos filhos crescerem, eu vou querer um sofá bem clarinho. E aí, a gente, enfim, teve o sofá clarinho, mas chegaram os netos. Então, talvez os sofás claros não caibam em fase nenhuma e sejam só para aquelas salas que quem pode ter uma sala que é de enfeite na casa. Mas a questão é que a gente poder ter a chance de ter pessoas para manchar o nosso sofá
é o que traz alegria, porque uma sala com sofá branco sem nenhum risco é um sofá sem história para contar, né? Então os netos vêm, trazem, espalham brinquedo por todos os Falar que cantos. sofá renderia um episódio inteiro para falar disso, da minha criação, dos nossos filhos e dos netos, mas tudo bem. Então eles espalham os brinquedos. Às vezes, quando eles vão embora, eu e o Luciano, a gente pega um na mão do outro e deita, e parece que a gente foi atropelado. Mas é uma alegria muito grande, é uma fase muito especial e a gente, né, quer que você possa ser inspirado para viver o melhor dessa fase. É muito gostoso, é uma bênção de Deus. É isso aí. E a gente encerra aqui com a frase de sempre: Viva a família, um projeto que merece ser vivido e celebrado.